Deixa eu tirar o microfone. Então, não. Aí vocês têm que o CMSP acontece muito comigo para não poder trabalhar. Às vezes eu tenho que sair dele, eu logo ele e deslogo e aí ele funciona. O Classroom também. É tudo num lugar só, justamente para, ao contrário do que vocês estão pensando, não cada professor fazer sua sala, sabe por quê? Porque o acordo esse ano com os professores foi que nós fizéssemos uma sala só. E aí, o que acontece? Se você deixa na mão do professor, para o professor fazer a sala de aula, ele não faz. E ele não vai publicar a lição lá. E esse ano o acordo era fazer busca ativa, ou seja, tem que verificar quais alunos não participam e quais alunos não participam. Por isso foi feita uma sala só, porque lá na sala só a gente consegue ter controle. Aí todos os professores conseguem controlar quem está participando ou não. De repente, o aluno está fazendo lição de um professor, ele não está fazendo de outro, mas a gente consegue ter esse controle, né? Outra coisa também que eu esqueci de falar, eu preciso avisar vocês, por que eu fiquei sumido esse tempo. Eu fiquei um período no vácuo aqui com vocês, eu praticamente sumi. Eu não interagi, não fiz nada. Gente, na semana passada, lá no começo da semana passada, a minha irmã morreu de Covid. Eu perdi minha irmã e eu fiquei de licença 8 dias. Mas eu já estava ela internada antes, então quer dizer, a situação já estava ruim, já fazia uma semana antes dela falecer. E aí eu praticamente sumi. E aí, lógico, a gente não avisou nos grupos. A outra escola ainda avisou, o professor Alan, né, teve morte na família, perdeu a irmã, então ele está de licença 8 dias. A outra escola ainda avisou os alunos que eu não ia dar aula. Aí, só que no Iracema também eu deixei quieto, não falei nada, mas é só para vocês entenderem o que aconteceu. Porque você fala assim, o professor de filosofia sumiu, não aparece, não está aqui. Não. Na verdade, eu estou mais presente do que vocês imaginam, né? E eu vou dar aula toda semana. Então toda semana agora, voltando. Agora, na hora que eu ia começar a pegar o ritmo de aula, aí vem o governo dar o recesso. Mas se preocupa não, nós vamos ter tempo daqui até o final do ano. Vai ser sempre uma aula por semana, eu acho que vai ser na quinta. Quarta-feira é primeiro ano e segundo, quinta-feira é terceiro ano e o segundo B, que é a aula que eu dou de tecnologia.
E na sexta-feira a gente faz o repeteco, eu vou abrir o período de 30 minutos para cada série, fazer o trabalho geral. E a gente faz a discussão do conteúdo. Só que quem está assistindo, eu vou gravar agora, estou gravando essa aula, e só que infelizmente quem não está assistindo não vai conseguir ver o material. Se vocês forem agora lá no seu Classroom, vocês vão perceber que eu publiquei esse texto lá. Esse que a gente vai acompanhar. E aí vocês vão dar uma olhada. Outra coisa. Aí vocês coloquem aqui no chat pra mim, tá? Isso, obrigado pelos pêsames aí, os sentimentos. Coloquem aqui no chat, porque tudo que eu faço, tudo que eu pergunto, eu quero que vocês coloquem no chat que nem o CMSP, porque daí a gente consegue. Eu vou salvar essa aula, eu vou salvar o que a gente está conversando aqui e vou considerar como presença, porque eu tenho que preencher o diário digital. Eu publiquei lá no Classroom, eu publiquei duas aulas do Centro de Mídias e publiquei esse material. Aí vocês respondam aqui sim ou não. Vocês acessaram os 2 vídeos e acessaram esse material? Coloca aí pra mim no chat. Tá, quem mais? Coloca aí, por favor. Isso. Tá. Coloca aí. Que aí eu pergunto para facilitar. Quem mais? Por favor, coloca todo mundo aí. Isso. Tá cortando a chamada. Não sei porque eu compartilhei. Tá. Você... Então, lá no Classroom, você chegou, você viu, eu postei dois vídeos e postei lá pra vocês esse material que tá aqui na tela, que vocês estão vendo. Aí eu perguntei, vocês conseguiram ver? Essa que é a pergunta, vocês conseguiram acessar? Tá? Então, assim, o que vai acontecer? Assim, eu vou ler esse texto com vocês, são só 2 páginas, são só 5 páginas, mas eu vou ler só 2 porque eu tava achando que ia dar tempo de eu fazer tudo. E assim, terminou aqui, assim que eu terminar a lição de vocês já vai, assim, terminou nossa aula, a lição do Classroom já aparece, ela tá programada para aparecer na hora que eu terminar a aula. Então terminou a aula, ela já aparece para vocês. Então já aparece o formulário para responder. Esse ano está um pouco diferente do trabalho do ano passado. Esse ano eu estou dando a aula, estou dando material, estou dando atividade. E estou usando os vídeos do Centro de Mídias. Deixa eu olhar para cá porque... Pronto. Melhor. E aí o que acontece? Eu estou tentando seguir seguir certinho a proposta do governo. Então eu vou seguir tudo certinho. Então você tem que acessar... Porque assim, aquilo que eu estou insistindo, eu não estou publicando mais lição fora do Classroom. Não vou publicar. O máximo que eu estou fazendo é pegar o formulário e colocar aqui no Meet ou lá no Classroom. Outra coisa importante, vocês precisam acessar o CMSP todo dia. Eu não sei se vocês estão fazendo isso, porque agora lá no CMSP tem as tarefas lá. E você tem que fazer a tarefa que está lá. Independente se eu estou dando aula, independente se eu fiz formulário, você tem que fazer a tarefa lá. Isso vale para todas as matérias. Você tem que entrar às 7 da manhã e sair 12h35 e acessar a aula à tarde. Tem professor que está fazendo o quê? Tem professor tipo no horário da aula lá à tarde. Não, aqui tá lá você é obrigado a fazer. Aqui tá lá você é obrigado a fazer sim. Todas as que estiverem lá. Se tiver 50... faça, tem que fazer. Independente se o professor aqui está passando lição ou não, você tem que fazer lá. Aquela tarefa é a tarefa do Centro de Mídias. Porque esse ano está diferente, gente. Esse ano, terceiro ano, vai reprovar.
terceiro ano vai reprovar sim. Por isso que eu sugiro vocês começarem a prestar atenção no processo. Esse ano reprova e reprova mesmo. E a gente consegue saber, a gente entra no SED, eu consigo saber quem está fazendo e quem não está fazendo. Então, Gabriel, você tem que desinstala depois, instala de novo, ou desloga e loga de novo, porque tem que aparecer para você a tarefa. Tá? Tem que aparecer a tarefa para você. Tá? E assim, por isso que o legal seria se tivesse mais alunos, porque a gente pois fique com medinho, porque esse ano é que ninguém, aqui o Iracema, a Clarice e a Érica, elas levam muito de boa, e no fim das contas a Clarice, principalmente a Clarice, ela é um pouco mais sensata, ela tem um pensamento um pouco diferente, e ela na cabeça da Clarice, ela tá super certa quanto a isso. Ela tá com foda-se e fala assim, ninguém vai reprovar e pronto e tal. Só que é o seguinte, infelizmente o próprio sistema vai... Isso, exatamente, Nicole. Exatamente isso que você tem que fazer. Então, vocês ainda têm sorte que o Iracema é uma escola que tá... Que assim, a nossa gestão e a nossa coordenação e os professores têm um pouco mais de consciência do que estão fazendo. E isso ajuda pra caralho. Só que a gente tem que mandar real, porque assim, vai chegar uma hora que a Clarice vai começar a mandar real pra vocês, e vocês vão começar a ficar com esse medinho mesmo. E aí não adianta querer fazer as coisas correndo, que não dá. Então vocês aproveitem esses 15 dias de recesso que não tem aula, que o professor não vai publicar lição, que não vai fazer nada. Vai lá, vai dando uma olhadinha. Eu não vi como que é essa lição lá ainda, eu não consegui ver algumas, depois eu preciso pegar e ver. Mas parece que são lições bem simples, tipo, tem uma lá que são 2, 3 questões. Então, gente, esquece esse negócio de presencial. Pode esquecer presencial, esquece presencial, que presencial a gente não tem previsão de quando volta. E outra, mesmo que voltar presencial, você vai ficar assim, você ia pra escola 3 vezes na semana e assistir 2 horas de aula na semana, cada dia que você for, e o restante vai ser o híbrido, vai ser na internet. Então, infelizmente, tire esse negócio da cabeça de aula presencial, porque não, Nicole, o recesso começa na segunda-feira, dia 15. Então, do dia 15 ao dia 30 estamos de recesso e não tem aula CMSP, não tem aula com o professor, não tem aula com ninguém. E aí eu recomendo vocês nem precisa interagir com o grupo nem nada. Esquece professor, certo? Então vamos lá. Acompanhe aí. O que a gente vai fazer? Lá no vídeo que eu publiquei para vocês, que é o vídeo do Centro de Mídias, por isso que vocês precisam assistir aquelas 2 videoaulas que tá lá. É importante vocês assistirem, porque a atividade que eu vou dar vai pedir uma pergunta lá do vídeo daquela aula. E esse ano, pelo menos pro segundo ano, eu gravei uma videoaula, que nem o Gabriel perguntou do Chroma Key, né? Eu gravei aula, tipo, eu gravei aqui com fundo azul, eu tenho um estúdio, eu vou colocar mais uma terceira tela aqui, eu tô com essa tela aqui na frente, eu tenho uma tela aqui do meu lado, eu tenho os equipamentos aqui atrás, eu tenho um softbox que eu fiz com a capa de caderno aqui com papel manteiga. Aí eu peguei umas madeiras velhas que tinha aqui, que eu tenho uma parafusadeira, um monte de parafuso que até fiz a base bonitinha, ficou legal. Fiz isso ano passado para dar aula. Eu vou gravar algumas aulas esse ano e vou publicar, vou gravar. Eu vou aproveitar esse recesso e vou gravar tudo, vou deixar tudo feito. E assim, eu vou trabalhar só com formulário, então não se preocupem em escrever nada, em anotar nada, a não ser que eu peça. O segundo ano eu pedi. O segundo ano eu já pedi. E aí eu não pedi. O terceiro ano eu tô levando mais no banho-maria, porque na hora que vier mesmo, na realidade a lição mesmo pesada ia vir na semana que vem, mas infelizmente veio aí o recesso, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho do senso comum à sabedoria. Lá no vídeo ela vai contar uma história, ela vai contar um trecho de um experimento científico lá dos macacos. Ela vai falar dos macacos e vai explicar que eles colocaram 5 macacos num determinado local e colocaram uma banana em um lugar mais alto. E os macacos foram tentar pegar a banana. Só que na hora que eles iam tentar pegar a banana, alguém jogava água gelada neles.
Então o que acontece? Chegou um momento que quando um ia tentar pegar a banana, os outros não deixavam, dava porrada, brigava com ele. E brigava e brigava. E toda hora um tentava lá, porrada. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram o macaco e colocaram um outro. E esse macaco que não sabia da história, subia para tentar pegar a banana e eles batiam. Por quê? Porque eles achavam que eles iam ser molhados. Só que o que acontece? Já quando eles colocaram esse macaco novo, já não jogavam mais água. E aí foi, e eles foram substituindo, cada hora eles substituíam, colocaram um macaco até, e toda hora que alguém tentava lá, ele dava porrada. E aí chegou um momento que todos os macacos eram novos, não tinha mais nenhum daqueles primeiros. E eles não deixavam, e aí toda hora que alguém tentava subir, dava porrada, eles batiam nesse para não tentar subir e pegar a banana. E ela vai explicar a questão, por exemplo, lá no começo tinha problema da água gelada, e agora não tem mais. Aí vocês vão entender o vídeo lá, vocês vão assistir, vocês vão ver. Ela vai contar. E aí vocês vão ter que ela vai explicar e vocês vão ter que tentar entender o que ela está dizendo, certo? Aí a gente vem aqui para o nosso material. Então, assim, com as distinções que já temos sobre o tema da consciência, podemos passar agora a investigar o que caracteriza mais especificamente a consciência filosófica. Ano passado, diferente do que eu estou fazendo esse ano passado eu não dei aula assim, então eu fiz muita videoaula e não trabalhei muito os temas de filosofia. Mas esse ano eu vou procurar realmente dar aula de filosofia mesmo, e explicar e partir para cima. Vimos que o ato de filosofar implica o estranhamento. Então, uma das coisas que vocês vão perceber que lá nos dois vídeos, no segundo vídeo da segunda videoaula, ela comenta assim, porque o primeiro vídeo foi o estranhamento. Ela vai falar, ela vai mais ou menos citar isso. E eu estou fazendo um complemento da aula. Se vocês assistirem a aula lá e olhar minha aula aqui, vocês vão falar, mas não bate, né? Assim, é um pouco diferente. É porque eu procurei o tema filosófico baseado no que ela falou o mais próximo possível. E como o material que eles deram é muito sintético, é muito básico, aí fica difícil achar essa matéria, tá? Que é isso, Leonardo? Isso significa que filosofar é uma maneira de observar e de relacionar-se com o mundo que está fundado em boa parte no modo de consciência racional, conceito que acabamos de estudar, mas também de forma mais específica naquilo que chamamos de senso crítico ou consciência crítica. Então, vamos lá, para ficar claro o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando o senso crítico e a consciência crítica. Então, o senso crítico e a consciência crítica é que você começa a... Você vai fazer algum debate, você vai fazer falar de alguma coisa, você tem que ter base. Inclusive, essa semana eu estava dando aula no noturno, fui comentar, né, do discurso do Lula, mas eu ia comentar uma coisa que tinha nada a ver. Eu ia sair a falar assim que como o discurso do Lula mexeu com a sociedade. Eu tava falando de sociedade, só que eu ia explicar a questão de que o impacto que o discurso do ex-presidente causa nas pessoas. E eu não estava falando do discurso dele, eu estava falando do que causou, porque assim, de segunda para quarta-feira, o Brasil, os jornais, as emissoras, elas ficaram polvorosas, né? E aí já o cara já quer falar de STF, já queria falar que Lula é ladrão, começou a falar que o Fachin é um sem vergonha, que o Fachin é um petista, aí eu olhei e falei, então, quando você vai falando desse tipo de assunto, você precisa ter uma base. Você é jurista? Você é advogado? Você é desembargador? Você é ministro do Supremo Tribunal Federal? Aí eu falei, você leu a sentença? Você leu a sentença do Fachin? Você leu a sentença da condenação do Lula? Você estudou advocacia? Não. Então por que você tá falando merda? Sabe? E eu fui bem taxativo. Eu falei, você tá falando, você não pode falar uma coisa que você não sabe. Não pode, não tem, eu não vou falar de um assunto que eu não sei. Eu vou falar assim, Lula é ladrão. Tá, tudo bem, beleza. Alguém tá falando que o Lula é ladrão. O que ele roubou? Ele roubou a Petrobras. Tá. Aonde tá isso? Onde você viu isso? Como você sabe disso? Quem que te informou sobre isso? Você leu isso aonde? Você leu a condenação? Existe alguma... no Ministério Público, existe algum lugar que diz que ele é? Não tem. Então como é que você pode falar? Então, ou seja,
é a bendita do senso crítico. O senso crítico é justamente isso. Você não vai falar alguma coisa, pô, se você não sabe. Se você não sabe, você não vai falar. Aí, lá na atividade do formulário, quem não está vendo, porque quem tá assistindo a aula não está vendo a tela, mas pode acompanhar depois no material que está lá no Classroom, tá bom? Crítico quer dizer que julga e avalia uma ideia com cuidado e profundidade. Olha que legal. Buscando suas origens, sua coerência, seu âmbito de validez, seus limites e outros detalhes. A consciência filosófica é, portanto, uma consciência crítica por excelência, pois se trata não de deixar nada de fora de seu exame, nem mesmo a própria consciência. Olha só, a consciência crítica por excelência, ou seja, a consciência crítica, ela já é a filosófica, ela já por natureza ela já trabalha tudo, né? A consciência filosófica, ela já é uma consciência por excelência, ou seja, ela mesma não deixa nada de fora, ela quer examinar tudo, ela quer trabalhar com tudo, certo? Mesmo a própria consciência, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Aí vocês respondam aqui no chat pra mim. Ficou claro isso? Deu pra entender? Coloca pra mim sim ou não, por favor, coloca aí. Vamos fazer que nem no CMSP, aquele minutinho, né? Tic-tac, tic-tac. Coloca aí, por favor. Isso, sim. Maiara, sim. Vamos lá. Gabriel, Nicole, Leonardo, o que mais? O violinutilismo. Coloca aí, gente, por favor, coloca. Vamos, gente, vamos! Aê! Melhorou. Ótimo. Tudo bem, então se ficou claro, beleza. Tá bom, vamos lá. Vamos investigar o senso comum. Para desenvolver o senso crítico, devemos começar a identificar as noções do senso comum em nossas vidas, como fazia Sócrates. Em nossas conversas diária com pessoas, é comum surgir uma espécie de explicação ou opiniões sobre os mais variados assuntos. Várias dessas ideias muitas vezes conseguem o consenso, isto é, obtêm a concordância na maioria dos grupos ou da comunidade. Algumas delas acabam sendo transmitidas de boca em boca por outros grupos ou de geração em geração. Vocês são mais novos, mas eu não sei se de repente quando vocês estão conversando no grupo, vocês estão conversando com a galera, vocês estão conversando com o pessoal, sempre surge aquele assunto, e normalmente aquele assunto, às vezes surge um assunto que todo mundo acaba tendo consenso naquele papo, só que ninguém sabe se é verdade, mas todo mundo acaba tendo aquele assunto, né, como verdade. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Outras divulgadas em jornais, revistas, rádio, televisão e internet podem se tornar concepção amplamente aceita por diversos segmentos das sociedades, sendo por isso consideradas naturais, necessárias e verdades absolutas. Vamos colocar assim, ele está dizendo que às vezes tem assunto, tem papo, tem conversa, tem opiniões que todo mundo acaba aceitando. E todo mundo acredita e todo mundo aceita esse fato. E eu acho que o fato mais interessante é essa questão, inclusive, do próprio presidente Lula. Eu acho que é interessante porque o que acontece? Eu falei, que nem eu dei esse exemplo desse rapaz que quis e queria falar. Eu fui lá e desliguei o microfone dele. Falei, a gente tá falando de outro assunto, quer ficar entrando aqui querendo defender política. E tem aluno que não gosta disso, tem aluno que não vai gostar. Só que aí você percebe o seguinte: martelaram a informação na cabeça do povo de uma tal forma, que as pessoas hoje, elas, eu percebo muito isso, gente, eu percebo demais, vocês devem perceber, a turma que gosta do PT e do Lula, a turma que odeia PT e Lula, que quer morrer, a turma que gosta do Moro, a turma que gosta de fulano, então, sabe, e a imprensa e a sociedade hoje, às vezes você vê um comentário no Facebook, você vê uma postagem, por exemplo, a favor do Lula ou do PT, e de repente as pessoas já começam lá embaixo, não, porque roubou, porque é bandido, porque não sei o que, sabe? Aí a questão das vacinas agora, que nós estamos vivendo esse momento de pandemia crônico que a gente está vivendo. Porque se fosse no governo do PT, nós não ia ter vacina. Mas peraí, caralho, o governo do PT foi o governo que mais teve dinheiro no SUS, que mais investiu em vacina. Aí as pessoas começam a falar as coisas do passado, que coisa que aconteceu, porque aí eu tô tentando fazer essa referência, porque quem viveu
o tempo do governo não sabe o que aconteceu. A pessoa não é possível, você não tem como apagar o passado, você não tem como apagar o que aconteceu. Aí a pessoa começa a falar uma coisa de uma forma como se fosse eles agora, eles iam fazer errado também. Peraí, caralho, você tá vendo, você olhava o passado, você viu que o negócio aconteceu de uma forma. E hoje, você olhando pro que aconteceu, você consegue enxergar que não seria bem assim. E a imprensa, e a comunidade, a sociedade, a consciência do senso comum colocou na cabeça de um monte de gente esse espírito de ruindade, de que não ia dar certo, de que não ia funcionar. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, ou seja, o senso comum ele tem esse detalhe, que você transmite aquela informação de uma tal forma, que todo mundo acredita. Vocês já viram aquela história que diz assim, que quando uma pessoa conta tanta mentira, aí vocês podem colocar aqui no comentário se vocês já viram ou não. A pessoa conta tanta mentira, mas tanta mentira, que aquela mentira acaba sendo a verdade da pessoa. Vocês já viram falar disso? Vou até abrir o chat aqui. Vocês já viram falar sobre isso? Pode comentar. Pode abrir o microfone também, gente. Pode ficar tranquilo. Pode abrir o microfone. Não precisa ter medo, não. Tá? Então, assim, já, não é? Não é verdade? Isso. Meu, a pessoa acredita naquela mentira e aquela mentira se torna a verdade dela, porra. É isso mesmo. E às vezes as pessoas não percebem isso. Elas não percebem e aquilo vira uma doutrina na pessoa. Aquilo vira uma doutrina, né? E a sociedade ela tem que e a sociedade acaba tendo até como natural. Ah, Nicole, minha aula você pode participar à vontade, pode abrir o microfone para fazer o que você quiser. Aí. Então assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que o senso comum, por exemplo, ele fala assim, ó, podem se tornar concepções amplamente aceitas por diversos segmentos da sociedade, sendo por isso consideradas naturais, necessárias e verdades absolutas. Hoje você pega gente que fala assim, gente que odeia o ex-presidente Lula e coloca ele como ladrão e coloca isso, tipo, coloca o PT como o demônio da sociedade, colocou isso de uma forma, fala, por exemplo, deputados que existem por aí que fala que esse deputado é bandido, esse deputado. Só que aí em contrapartida, por exemplo, você tem um deputado recentemente que foi pego com dinheiro, com 30 mil reais na cueca e soltaram ele de novo. E o partido da qual esse deputado pertence é o partido da qual as pessoas que falam esse tipo de coisa pertencem. Olha a contradição, né? É aquele velho ditado, a pimenta no olho do outro é refresco, ou seja, eu posso roubar à vontade aqui, mas eu vou falar mal do PT. Vocês estão entendendo a jogada? Eu estou usando o PT porque eu acho que é um exemplo muito prático, muito simples para poder explicar. Que eu acho que é o mais perto. Então assim, você tem que tomar cuidado quando você acusar o outro. Você sabe aquela vez história, né? Você sabe assim, quando você acusa o outro, né? Aqui tá vendo, ó, é um dedo apontando para você e 3 apontado para mim. Então tem que tomar cuidado quando você faz isso, porque quando você acusa alguém, tem 3 dedos apontados para você. Será que o que você está falando tá certo? O senso comum literalmente é a falta de senso crítico, ver informação sem questionar, pesquisar exatamente. O senso comum, ele tá ali na sociedade, ele tá ali na base da sociedade e todo mundo conhece. Por exemplo, qual que é o senso comum mais... Vocês conhecem algum senso comum? Uma coisa que todo mundo fala? Ó, só vou dar exemplo aqui, ó. Olha aí, vocês estão vendo na imagem o quê? O que é o gato preto? O que é o gato preto? O que vocês lembram? Eu não vou nem colocar aqui. Gato preto... Qual que é o senso comum do gato preto? Coloca aqui no comentário. Que dá azar. Isso. Pode colocar, mesmo que... Isso mesmo. Qual que é o outro que vocês conhecem? Um outro famoso também. Qual que é o da escada também? O da escada. O da escada acho que é a mesma coisa, né? Dá azar. Vocês lembram de outro? Vocês lembram de outra coisa do senso comum? Gato preto dá azar. Passar debaixo da escada... Fizeram a rachadura do chão, mata a mãe. Nossa, falaram outro ontem da mãe, que é
Pô, a vassoura ao contrário, sei lá. Virar um chinelo. Isso. Que é o outro também. Que é o outro também. Olhar no espelho quebrado. Legal, bacana. O que mais? Achei, não lembro agora vocês. Manga com leite. O famoso manga com leite. Inclusive, ele toma abacate com leite. Né? Então, o espelho atrai raio durante a chuva. Minha mãe falava que era faca. A faca, vocês podiam ficar com faca na mão, porque lógico, você tá com metal na mão, se o raio cai, vai puxar energia, né? Minha mãe falava que não podia ficar com nem faca nem garfo na chuva, porque que atraiu o raio. Até isso também, eu acho legal isso daí. Este vasto conjunto de concepções gerais, geralmente aceitas como verdadeiras em determinado meio social, recebe o nome de senso comum. O filósofo belga Chen Perelman definiu o senso comum como uma série de crenças admitidas por determinado grupo social que acredita que elas são compartilhadas por toda a humanidade. Cobrir a todos os espelhos. Tem muito. Eu já vi, o pessoal do interior eles fazem isso. Então, quando todo mundo aceita o senso comum, então aquilo se torna uma meia-verdade. O senso comum reflete o entendimento médio comum das pessoas. São usualmente generalizações cuja a origem ou fundamentação inicial já se perdeu. Muitas dessas concepções podem ser encontradas em frases ou em ditados populares como amigos, negócios à parte, Deus ajuda a aquecer do madruga, querer é poder, e filho de peixe, peixinho é. Então, aí ele coloca isso. Assim, você conhece, vamos supor assim, ó, pegar aqui, chinelo virado. Quem é que falou que chinelo virado mata a mãe? Da onde surgiu isso? Fala pra mim. Você não sabe de onde surgiu. Você não sabe a fundamentação. Então, por isso que eu falo, o rapaz lá que tava tentando acusar o Faquinha na minha aula, ele foi falar que Faquinha era bandido, que Lula era bandido, que não era bandido, e tá, tudo bem, a minha questão é, de onde você tirou isso? Quem foi que passou isso? Foi corrente do WhatsApp? Foi corrente de grupo? Exatamente, o problema é se ela se enrosca lá, né? Ainda fala assim que ela enroscou no varal ainda, né? O varal ainda enforcou, quebrou o pescoço e morreu, né? Que horror. Que horror. Então, ou seja, nosso problema aqui é a fundamentação. Você tem que ter uma fundamentação teórica para poder, né? Falar as coisas, né? Explicar. Mas você fala assim. Bem interessante sua colocação, porque você fala, se o chinelo estiver virado, tá, pelo chinelo não acontece nada, mas se a pessoa tropeçar no chinelo, tá vendo? Então você fez uma análise aqui, inclusive o lado aqui, a outra parte do texto aqui tem essa questão. Repetidas e refletidamente no cotidiano, algumas noções do senso comum se manifestam ideias falsas preconceituosas, ó. Algumas noções do senso comum manifestam ideias falsas, preconceituosas ou parciais da realidade. Outras, no entanto, revelam profunda reflexão sobre a vida, o que chamamos de sabedoria popular. Aí eu pergunto para vocês, também participem aí, aquela sabedoria popular, qual pessoa que normalmente tem essa sabedoria popular? Normalmente, aí você pode dizer para mim se o grau de parentesco ou alguém... Diga pra mim, qual que é a pessoa que não tem a sabedoria popular? Quem você acha? Normalmente, essas pessoas que têm aquela sabedoria, aquele conhecimento popular. Coloca pra mim aí, quem que você acha que qual que é o grau de parentesco dessa pessoa? Vamos ver se vocês acham a resposta. Minha avó, muito bem. Quem mais? Quem mais concorda que é vovó? Quem mais concorda? Quem mais? Então. Isso, minha avó. Isso, exatamente, né? A gente... Não só avó, né? Bisavó, né? Eu acho que eles também têm um pouco dessa sabedoria popular. E o que é legal
que às vezes, muitas vezes você tem aquela pessoa de idade que está ali na comunidade, que está ali no meio do bairro, que está ela também. Normalmente você antigamente você tinha muito disso, você não precisava ser só o seu avô, só a sua avó, só o seu bisavô, só a sua bisavó, só seu tio, só sua tia. De repente, alguém ali da comunidade, mais ou menos na roça, né? Na roça você não tinha, nas pequenas cidades do interior, você tinha às vezes uma pessoa que tinha uma sabedoria e todo mundo ia se consultar com ela, todo mundo ia falar com ela, né? Então eu acho interessante. Aí ele falou assim, mas há também aquelas que reproduzem determinadas conclusões científicas popularizadas como vitamina C é boa contra resfriado. Então quer dizer, conclusões científicas, olha que fique claro, tá? Quem tá assistindo essa aula, mas não tá vendo o que tá aparecendo por causa da tela que eu tô gravando, a questão que ele tá dizendo é o seguinte, né? Também aquelas que reproduzem determinadas conclusões científicas popularizadas como vitamina C e boa contra o resfriado. O que se verifica nas noções de senso comum é que frequentemente os modos de consciência encontram-se emaranhados, formando uma aglutinação acrítica. Prestem atenção que na atividade eu vou perguntar o que é essa aglutinação acrítica. Tá? Eu vou perguntar o que é. Ou seja, acrítico sem exame crítico. Então a pessoa fala aquela informação, fala aquela situação e não tem esse exame crítico. Meu pai, quando estudava, pedia ajuda para o avô dele, isso que exatamente. Mas no caso da sabedoria popular, é aquele conhecimento mais geral, né? É assim, a pessoa, vamos supor, a pessoa lá no interior, né, lá no passado, a pessoa passava mal. Aí você perguntava, você não tinha um médico, aí você procurava alguém da sabedoria popular, você falava assim, fulano tá sentindo isso. Vai lá na casa de fulano, pega 3 folhinhas do guaco, você vai colocar na água quente com um pouquinho de açúcar e você deixa ferver, aí você vai fazer assim, você dá pra ele em jejum. Ou senão, você vai lá, pega aquele matinho, você coloca no machucado dele, aí você pega um pedaço de pano, você amarra com aquela folha em cima. É aquela velha história. Qualquer coisa que eu tinha... Isso, exatamente, chá de arnica. Nossa, meu pai tomava chá de arnica, exatamente. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim. Então, o sabedor popular, ele tem esse detalhe, né? E é muito legal isso por conta que você acaba vendo que realmente funciona. E olha para você ver que a coisa que eu acho mais legal é você estudar filosofia. E filosofia não fica só falando de filósofo. Filosofia, ela fala do cotidiano, ela tenta entender o cotidiano, ela tenta entender, por exemplo, ela tenta mostrar para você que você não pode sair por aí falando qualquer coisa se você não souber. Eu, quando comecei a fazer filosofia, eu me apaixonei, assim, logo no primeiro ano de filosofia da faculdade, eu já me apaixonei, porque, é muito gostoso, porque você começa a ver o mundo de maneira diferente. Ela falava que a gente não estava comendo muito também, né? É aquela velha história, né? Lembra do Chaves? Quando o Chaves fala que molhar o pé causa gripe e você fica resfriado se você molhar o pé. É aquela coisa, mas na verdade é porque você fica... Não tem, de certa forma não tem uma lógica. Na verdade é que se você tomar... você se molhar, você vai ter um choque térmico, na verdade, que você vai estar se molhando e você vai sair no vento. Então o choque térmico pode te causar algum problema no seu corpo, então causaria alguma questão nas suas células, tá? Então causaria a gripe, mas é interessante. Assim, o que caracteriza basicamente as convicções pertencentes ao senso comum não é só a falta de veracidade, então prestem bem atenção. O problema aqui do senso comum não é que não é verdade, né? A veracidade, capacidade de expressar a verdade ou não, mas sim só a falta de fundamentação, ou seja, o fato de que as pessoas não costumam saber porquê dessas noções, simplesmente as repetem refletida e automaticamente, pois é assim que pensa o grupo social ao qual pertence. Era o que Sócrates tentava mostrar. Então o que acontece? Ele está dizendo que assim, o senso comum ele existe e ele permanece lá, só que ninguém reflete sobre de onde surgiu. Todo mundo aceita, né? Ela fala, aí vocês não estavam comendo e tomando bem, tá? Mas que fundamentação científica é essa que ela tem para ela poder dizer isso, né?
Quem foi que disse que esse tipo de coisa que você faz é isso daí mesmo? Então, ou seja, o problema não é a falta de verdade do senso comum, o problema é a falta de fundamentação teórica, a falta de fundamentação crítica. Tá? Isso significa que após realizar um exame crítico das noções do senso comum, podemos encontrar bons fundamentos para certas opiniões, mas para outras não. Em consequência, as primeiras poderiam ser consideradas afirmações verdadeiras e segundas falsas. Né? Isso significa realizar um exame crítico das noções do senso comum. Podemos encontrar bons fundamentos, mas certas opiniões... Então, ou seja, você pode até encontrar explicação para algumas coisas, mas só que para a maioria você não vai encontrar. Porque para a maioria, vamos supor assim, é a mesma história da mitologia grega. Por que você não vai? Por que existe o Poseidon? Por que existe o Kraken? Lembra do Kraken do filme Piratas do Caribe? O Kraken do filme Piratas do Caribe é o mesmo Kraken da mitologia grega, é o mesmo. Lógico que no filme do Piratas do Caribe ficou muito mais bem feito. E assim, eu não vou até o mar, porque eu não vou até aquela região do mar porque tem o Kraken e o Poseidon tá lá. Então, na verdade, todo mundo é a mesma história do macaco, que vocês vão assistir no vídeo lá na videoaula lá que eu postei lá do CMSP. As coisas aconteceu na primeira vez, aí aconteceu na segunda, aí aconteceu algo, né? Do macaco. Vou pegar o exemplo do macaco para poder explicar a questão do Poseidon. Os macacos começaram a receber água gelada na cara e eles não subiam mais lá. Aí os próximos macacos não subiam, só que já não tinha mais água gelada. Não tinha. E eles normalizaram. Então, ou seja, quando os outros chegaram, os outros os apanhavam quando tentavam subir lá para pegar a banana. Só que a história da água gelada não existe mais. Sumiu, ficou para trás, ué. Então, ou seja, você assumiu um problema sem saber a origem dele. E o senso comum faz a mesma coisa. Às vezes você assume uma proposta do senso comum sem saber de onde que ele surge. Mas você aceita aquele como verdade. Manga com leite. Quem foi? Alguém aqui? Aí você fala assim, manga com leite e você morre. Tudo bem. Com certeza, lá no, vamos supor, um passado muito distante, alguém tomou manga com leite. Pode ser que o leite estava estragado, a manga estava estragada, ou os dois estavam estragados, ou tinha alguma coisa na manga, ou tinha alguma coisa no leite, uma pessoa tinha tolerância à lactose, né? Então, é gostoso. Gente, quando você chupa sorvete de manga, tem leite, tá? Só pra formar aquele sorvete que vende na padaria. Tá? Ele tem leite. Então, aí o que acontece? Aí você pensa comigo. Alguém, por um acaso, deve ter sofrido um acidente com manga com leite. E ficou-se que manga com leite mata. Mas com certeza não deve ter sido aquela manga com leite. Foi alguma coisa que a pessoa deve ter morrido. E todo mundo aceitou isso ad eterno, dizendo que manga com leite mata. Só que, por exemplo, você simplesmente não toma manga com leite porque você tem medo de morrer. Mas você já tomou para saber se você já morreu ou não? Não. Alguém tomou? Você sabe alguém que tomou e que não morreu? E, ou seja, alguém sabe se algum cientista fez algum cientista fez algum teste para saber se se mata mesmo? É bem assim mesmo. Quer se matar, porra? Então, assim, o problema do senso comum é a veracidade. Não é a sua verdade, é a sua fundamentação. Porque todo mundo aceita que manga com leite mata, mas ninguém procura saber se isso é verdade ou não. Entendeu? Isso significa que após realizar um exame crítico das noções, né? Certo. Aí você tem aqui, para quem não está vendo a nossa aula, vai ter que ir lá no formulário e olhar lá. Nós temos aqui duas bolinhas aqui. Então você tem o senso comum ali de verde, você tem a verdade de azul. Então no meio disso tudo você tem um universo das afirmações. Você tem tudo aquilo que é verdade, você tem tudo aquilo que é senso comum, aquele conhecimento popular, aquele conhecimento de todo mundo, você tem a verdade. A verdade científica, a verdade filosófica, não importa qual seja. E no meio você tem ali a verdade, as afirmações verdadeiras. Ou seja, chega um momento que em algum momento do conhecimento humano ou do conhecimento popular, que algumas informações são verdadeiras. Algumas informações acabam sendo verdadeiras, que nem eu expliquei ali em cima, a vitamina C.
Todo mundo diz que vitamina C é bom para resfriado. É verdade isso? É verdade. É verdade. Vitamina C é bom para poder manter o resfriado. E existem outras verdades populares. E aí você vai ter esse mesmo quadradinho, esse mesmo que você está vendo aqui, gente. Vocês vão fazer lá na atividade, tá? E vai ter um espaço embaixo para vocês responderem. E aí eu vou interpretar o gráfico anterior. Vocês vão fazer essa interpretação para mim. Vocês vão olhar, né, o universo das afirmações falsas, o universo das afirmações verdadeiras. Então você vai ter aí, nesse meio do caminho, você vai ter então algumas informações que são verdadeiras, né? Mesmo dentro do senso comum você tem informações verdadeiras, certo? Então vamos lá. Tá terminando, gente. E aí, o que vocês estão achando da aula? Tá bom? Não tá? O que vocês estão achando? Assim tá bom? Desse jeito dá pra dar aula? Diga pra mim. Estão aprendendo alguma coisa? Não estão? Fala aí, faz um comentário aí rapidinho. Não sei se eu poderia dizer que são fake news. Não. Legal, que bom que vocês estão gostando. Então, que pena que eu não consegui dar essas aulas antes, gente. Mas a hora que eu pegar o ritmo, nós vamos ter aula toda semana, tá, gente? Toda semana nós vamos ter aula. Toda semana eu vou abrir o Meet, eu não vou abrir mão, eu não vou fazer que meus professores que vão ficar postam atividade e deixa Deus dará, não. Toda semana eu vou dar aula. Nem que for pra gente vir conversar aqui, mas eu vou vir dar aula. Não é que são fake news, eu não digo que são fake news. O senso comum é um conhecimento comum, é um conhecimento que todo mundo aceita. Na verdade não é fake news, porque fake news ela pega um assunto e distorce. O senso comum não distorce, o senso comum ele acredita naquele assunto de maneira um pouco mais verdadeira, né? Mas é muito interessante fazer essa relação de senso comum com fake news. Gabriel lascou a galera, porque agora eu acho que eu gostei dessa pergunta. Eu vou refletir sobre isso. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Eu achei interessante essa pergunta. Boa, gostei. Então, desenvolvendo a consciência crítica. Vocês estão vendo que tem hora que eu falo, porque eu tenho que. Como eu estou gravando a aula, mas a aula não aparece o texto aqui, né? Se bem que eu fui burro, devia ter colocado o texto aqui do lado, né? Então aí eu tenho que falar pro pessoal que não está me vendo, que vai ter que, infelizmente, procurar lá no material que está lá no Classroom. Ter em conta os limites do senso comum e procurar desenvolver uma consciência mais crítica nos ajuda a não cair na armadilha das opiniões e das aparências. Ou seja, ele está falando o seguinte: o que é a armadilha das opiniões e das aparências? É a fake news. O que ele quer dizer com isso? Boa, até que ele lembrou fake news. Porque quando a gente fala do mundo das aparências, é aquilo que você está vendo, né? Aquilo que você está enxergando. Platão vai falar disso no Mito da Caverna. O que você acaba aceitando como verdade aquilo que você vê, né? Eu sempre falo que o shopping é o melhor exemplo do Mito da Caverna. Porque o que você está vendo lá. Deixa eu vou colocar aqui na tela aqui. Aí, vou colocar aqui na minha tela. Ah não, mas aí vocês não conseguem ver. Que saco, esqueci que vocês não conseguem ver. Você não vai acreditar em qualquer coisa porque você sabe o que você está vendo. Aí ele dá dois exemplos, ó. Ele vai te dar o exemplo. O que é o mundo da aparência? De forma intuitiva, ou seja, intuição, você acaba, quando você vê uma coisa, você acaba a sua intuição diz o que aquilo é. Parece não haver nenhum problema com a noção de que o Sol nasce a leste e cruza o céu diurno, passa aqui por cima e se põe a oeste. Todos podem provar esse fenômeno, que é uma experiência diária, permanente e universal. Então, você vê o Sol nascer de um lado e ele morre do outro, né? Só que o que o conhecimento científico nos diz? Só que os astrônomos sabem, e a gente aprende desde cedo, que isso é aparente, ou seja, o que você está vendo é aparente. O que de fato ocorre é que a Terra gira em torno do seu eixo no movimento de rotação, de oeste
para leste, dando a impressão de que o Sol se move de leste para oeste. Então, na verdade, quem está se movendo é a gente. Entendeu? Você olha o Sol nascer e o Sol se pôr, dá a impressão que você está vendo que é o Sol que está andando, mas na verdade não é o Sol que está andando, é a Terra que está girando, né? Assim, a noção de senso comum está errada, é falsa, e nós devemos ativar nossa consciência crítica a fim de não cair na tentação de defender ideias tão óbvias como essa sem buscar uma boa fundamentação para elas. A última pergunta da atividade é sobre isso aqui, tá? A última pergunta da atividade é justamente sobre isso aqui. Que eu quero saber o que vocês entenderam dessa questão desse senso comum, desse mundo de aparência. Então, ou seja, para você não cair na tentação de defender ideias, defender o óbvio, você tem que buscar a fundamentação. Então, para você qualquer defesa, e é importante você fazer isso, porque vocês estão numa idade que vocês vão receber tanta informação, tanto da mídia quanto do mundo, que se vocês não tomarem cuidado, de repente vocês pegam uma pessoa que acha que é sabidão, fala umas abobrinha, e vocês acabam aceitando isso como verdade. Não é bem assim que a planta toca. Vocês não podem cair nessa. Vocês têm que receber a informação e criticar essa informação, saber isso. Mas da onde você tirou isso? Fala pra mim. Mas você tá falando isso daí, você tirou isso da onde? Quem foi que te falou? Ah, você tá falando. Aí entra na questão por exemplo, da questão política. Você fala. Tá, mas você leu a sentença do Moro? Você leu a sentença do Fachin? Você leu a sentença do desembargador Deltran? Você leu ele? Você não leu. Então por que você está falando uma coisa que você não sabe? Porque tem muita gente que faz isso hoje. Você vomita essas informações. Exatamente. Fala merda de forma bonita. Exatamente. Tem que tomar cuidado, porque quando você vai fazer uma defesa, é que nem ali, ó, aqui não dá pra ver, mas deixa eu ver se dá pra, é que não dá pra ver ali é que a TV é tão clara que a TV não dá pra ver, mas ali tá, eu tô dando aula aqui, tá aparecendo ali no fundo, olha lá, Anvisa aprova registro definitivo da vacina AstraZeneca, tá ali no jornal. E eu vejo gente falando assim, porque essas vacinas da Coronavac é água, não vai funcionar. Essa vacina da AstraZeneca é detergente. Gente falando absurdo, sabe? Como que você tem coragem de me falar que a vacina é água, sendo que, olha para você, vou dar um exemplo bem prático, essa questão dessa questão de crítica, de consciência filosófica. A pessoa fala assim, que a vacina é água. Ai, que essa vacina não presta, porque é da China, foi o Dória que fez. Só que, se você for lá no estado do Pernambuco, exatamente, esse mesmo, placebo. Se você for no estado do Pernambuco, o número de pessoas internadas acima dos 70 anos diminuiu praticamente a metade depois que tomaram a vacina. Então, depois que todo mundo foi vacinado, esse pessoal de 70 anos, esse pessoal de 70 anos que foi vacinado, até mais ou menos 100 anos, todo mundo. Então, ou seja, lá no estado do Pernambuco já houve redução de internações, já houve, praticamente não tem quase ninguém da idade avançada sendo internada. E todo mundo foi vacinado. E você percebe, então, a vacina era água? Então, foi água que o povo aplicou. Fora aquele povo, né, que não aplicou vacina, que eu acho que foi uma coisa assim ridícula. Esse pessoal que tá querendo, eu acho que é desviar. Você finge que aplica, pega a injeção, não joga fora, coloca ela no cantinho. Ela dura 6 a 8 horas, então de repente você tira ela dali, coloca na sua bolsa e leva e vai dar vacina para alguém que você quer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então você pega essa situação, você começa que a vacina vai virar jacaré. Ah, lá pra puta que te pariu, né? Desculpa o palavrão, mas que vacina vai virar jacaré. A gente toma vacina há quantos milhões de anos que a gente toma vacina? Então, gente, o Brasil é pioneiro em tomar vacina. Todo mundo sempre toma vacina, ninguém fala nada. Vocês terem noção como essa merda desse discurso desse presidente é tosco.
que o Brasil, uma campanha de vacinação contra meningite, o Brasil vacina 10 milhões de crianças em um dia. Prestem bem atenção nessa informação. Uma campanha de vacinação contra a meningite no Brasil, o Brasil vacina 10 milhões de pessoas. Aí você pega o cara do Facebook, da corrente do Zap, falando assim, porque se fosse no governo Lula, já tinha todo mundo morrido. Cara, o governo Lula e o da Dilma, a gente teve uma campanha de vacinação que eu não lembro se foi contra sarampo, eu não lembro qual que foi. Eu sei que o Brasil vacinou 22 milhões de pessoas em um dia. Um dia. Fora outras estatísticas que a gente tem. O Brasil virando chacota. Exatamente. Não, mas aí você tem que entender exatamente isso. Por que acontece? Hoje por que a vacina tá fazendo, se faz 10 milhões por dia, Gabriel? 10 milhões é gente pra caralho. Por que você tá fazendo a vacina rápido? Mas as pessoas não se... Aí você tá vendo, Nicole? Tá vendo essa crítica? As pessoas não procuram saber por que a vacina foi feita rápida. Se a vacina foi feita rápido, existe um motivo. Porque você fala assim, a vacina demora anos para se fazer. Mas espera aí. Pensa comigo. Uma vacina demora anos para fazer. Só que em menos de um ano, nós temos mais de 200 vacinas em estudos. Nós temos, se eu não me engano, no mundo hoje, já pronta, mais ou menos umas 20. E nós temos mais ou menos umas 7 vacinas aprovadas por várias entidades governamentais. E todas são empresas diferentes. Cara, como que várias empresas com tecnologia diferente conseguiu fazer em menos tempo? Porque se essa regra realmente de que vacina demoraria anos para fazer fosse verdade, uma vacina poderia ser feita rápido, a outra não. Porque são laboratórios diferentes. Se quer dizer então que todos os laboratórios estão fazendo errado? Não. Significa que alguma tecnologia nova apareceu e eles estão conseguindo dar conta. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, ocorre, no entanto, que a consciência crítica tende a ser, como dissemos, crítica de si mesma, tendo a capacidade de produzir uma reviravolta. Ela percebe que é possível relativizar a importância dada à visão astronômica do fenômeno, né? Consciência racional, e resgatar o valor da vivência direta, consciência intuitiva. Então, ou seja, você pode relativizar essa questão do astrônomo porque você não tem informação. Tá? Ele está dizendo assim, ela percebe que é possível relativizar a importância dada à visão astronômica do fenômeno, consciência racional, e resgatar o valor da vivência direta, que é a consciência intuitiva. Então você vai, mais ou menos, a gente acaba aceitando, ele quer dizer que a gente acaba normalizando que o Sol sai de um lado para outro, e você aceita porque você já acostumou. Só que você esqueceu que na verdade não é o Sol que gira, que anda, é a Terra que gira. Não sei se ficou claro, né? A teoria seria incontestável. Na prática, que se diz praxis no jargão filosófico, o que nós percebemos e vivemos diariamente de forma intuitiva é o Sol movimentando-se de leste para oeste, isto é, que importa conhecer em nossas vidas cotidianas de modo geral. Por exemplo, para buscar a melhor insolação e decidir o posicionamento de uma casa, é mais útil saber o lado aonde o Sol nasce do que o lado para o qual a Terra gira. Você entendeu? Você não vai procurar para que lado que a Terra gira, você vai procurar para o lado que o Sol nasce, porque é mais fácil. Mesmo você sabendo o contrário, tá certo? Deixa eu só verificar um negócio aqui. Pronto, é o programa que eu estou gravando, tá? Isso quer dizer que, de outra perspectiva, o senso comum está correto. Há noções do senso comum que, do ponto de vista da praxis, da prática do dia a dia, podem ser tão proveitosos quanto as do meio científico, dependendo do contexto em que se aplicam. Então, quer dizer, tem verdades, tem senso comum que, no fim das contas, acaba ajudando bastante a gente. E, às vezes, resolve nossos problemas. A questão, por exemplo, você tomar um chá de boldo pro estômago. Então, acho que ajuda pra caralho, né? Ajuda pra caralho. Então, há noções de senso comum, do ponto de vista da praxis, que pode ser tão proveitoso quanto as do meio científico. Que muitas vezes
Vamos pegar assim, vamos supor, você está sentindo uma dor muito grande e você está passando mal. E você tem uma planta no seu quintal. Só que tem um detalhe, as UPAs estão todas cheias e o prefeito disse nessa semana, não vem para a UPA porque tem muito caso de Covid nas UPAs e é perigoso você se contaminar lá. Então beleza, você não vai para a UPA. O que você faz? Você vai lá e pega aquele remedinho caseiro, que nem vocês falaram aí, faz uma maceração lá, toma e você melhora. Tudo bem que depois tem que procurar um médico para saber se não tem alguma outra coisa ali que possa estar fazendo mal. Mas é mais ou menos isso. Então, isso foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. E... muito legal. É isso. Eu acho que ficou legal. Não sei se vocês gostaram. Digam aí se vocês gostaram. Se vocês entenderam. Se eu fui claro. Se eu... isso sim. Pode pôr aí, gente. Põe. Eu gosto que vocês colocam pro pessoal poder ver a nossa aula. Gostou? Ai, que legal. Que bom. Que legal. Gostou mesmo? Gostou mesmo? Sério mesmo? Vocês gostaram, gente? Sério mesmo? Vocês gostaram? Fala pra mim. Eu vou ficar muito feliz se vocês falarem que gostou. Porque, meu... Mas que legal. Que bacana. Que legal. Ah, muito bom, gente. Nossa, parabéns pra nós, então. Que a gente fez um trabalho legal. E eu não tô falando muito alto porque tinha gente dormindo, tá? Então não posso falar muito alto. É mais ou menos isso. Eu acho que eu tenho uma certa rixa com a galera porque eu acho que não tô falando que eu manjo, mas é que sei lá, pô, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter jogo de cintura pra fazer as coisas. Deixa eu acertar aqui. Então, pessoal, eu só vou colocar aqui o final do vídeo. Deixa eu só colocar o final do vídeo e desligar o microfone. Essa aula vai ficar gravada. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.